E hoje a gente vai falar sobre meditação, ou seja, vou te passar quais são os melhores caminhos para que você traga isso para a sua vida. A maioria das pessoas, inclusive, são equivocadas em relação à maneira de meditar. Elas acham que você precisa se colocar naquela posição de lótus, sentar bonitinho, né, cuidando da respiração, escutando algum mantra, alguma música. Muitas, inclusive, vêm aqui no YouTube e elas acham que escutando alguma meditação guiada, ela vai acessar de fato aquilo que ela precisa. Não que isso seja ruim, mas não é meditação. É melhor a gente chamar as coisas pelo que elas de fato são. Então isso é hipnose ou auto-hipnose. Hoje a gente está aqui para aprender sobre meditação. E eu quero te convidar a ficar até o final. Nesse momento, eu já quero que você puxe um ar bem profundo. Quem sabe pause o vídeo, pegue um fone de ouvido para que você fique aqui comigo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Rogério Mendes. Eu gostaria de expor um pouco o quanto a meditação ela foi positiva na minha vida. Eu fiz faculdade de psicologia e já nos primeiros períodos, né, como uma pessoa muito curiosa, eu buscava fazer algumas pesquisas, entender o famoso mindfulness, que não deixa de ser uma meditação. E nesse meio de campo, eu aprendi uma série de técnicas, eu entendi que isso era positivo sob diversos aspectos. Então, para você que deseja, por exemplo, melhorar a sua ansiedade, né, se tornar uma pessoa menos estressada, diminuir os níveis de estresse na sua vida, aumentar a criatividade, buscar perceber a vida de uma forma mais rica e profunda, a meditação ou mindfulness pode te ajudar nisso e isso é comprovado cientificamente. Mas eu gostaria de perguntar aqui para vocês, será que mesmo sabendo disso tudo, eu meditava? E aí escreve aí embaixo. A resposta é não. Mesmo sabendo que isso trazia inúmeros benefícios para a minha vida, eu simplesmente não meditava. E qual foi o ponto de virada de chave? Assim, o que me mostrou que a meditação, né, até enquanto psicólogo, é uma das ferramentas ou um dos caminhos mais interessantes para a vida. Aconteceu porque eu participei de alguns eventos de meditação que me foram propostos alguns tipos de mantras, cânticos, e eram tão bem estruturados, né, o processo, que eu me senti forçado a parar e simplesmente olhar para mim mesmo. Nesse momento, pessoal, nesse momento as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a notar que existiam realidades internas tão interessantes e tão ricas de autoexploração, e esses benefícios eles começaram a acontecer na minha vida. A partir disso, eu realmente comecei a meditar. E hoje eu estou aqui para te passar 4 direções comprovadas cientificamente que vão te ajudar muito nesse processo. Eu quero que você já comece a aplicar isso hoje. Beleza? Tá combinado? Se tá combinado, pausa o vídeo e dá um joinha. Inclusive, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário os links que você pode ler as pesquisas, né? As comprovações científicas desses benefícios que envolvem redução de ansiedade, redução de estresse e diversas outras coisas positivas aí para você. E o primeiro elemento é a sua respiração. Já parou para observar como você respira? Eu tenho percebido, inclusive não só eu, um monte de teóricos dessa área, que a maioria das pessoas respiram muito mal. Elas respiram mal a nível de tempo, de profundidade e de localização. O que eu quero dizer com isso? Nesse momento, inclusive, para de novo, puxe um ar bem profundo, segure durante 5 segundos e vai soltando lentamente. Quem sabe essa, inclusive, é uma das premissas mais importantes da meditação ou do mindfulness, que é você se tornar cada vez mais consciente de como você respira. Então a respiração correta, ela é com o auxílio do seu diafragma, ela é lenta e ela é profunda. Ó. E não é por acaso, né, Almeida, que a gente escolheu aqui um ambiente, né, assim, para Salinas, minha terra natal, local, inclusive, que eu assim, sou apaixonado. Esse é um local que a gente fica até mais inspirado para fazer isso, para respirar um ar puro. Inclusive, se você gosta de roça, de fazenda,
Se você, assim como eu, gosta de volta e meia fazer alguns retiros, nossa, assim, isso ajuda muito porque cuida da sua respiração, né? E aí eu posso também deixar, tá? Se você quiser gravar, ou inclusive um outro vídeo falando sobre os benefícios só da respiração, que também já são comprovados cientificamente, tem tudo aí embaixo, beleza? O segundo elemento, e quem sabe esse seja tão importante quanto a sua respiração, porque tem tudo a ver com ele, que é a consciência corporal. Ou seja, por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo com vocês. Se eu curvasse, cruzar os braços aqui, né? Se eu tivesse com a cadeirinha e sentasse com a coluna assim meio troncha, né? Imagina aquela pessoa que senta sem postura. Isso tem tudo a ver com como você medita. Porque como eu disse no início do vídeo, você pode meditar não só em posições de lótus, né? Você pode meditar correndo, você pode meditar utilizando uma caminhada, inclusive tem mais de 300 tipos de meditação. E o que eu quero falar para vocês é que quanto mais você se observar a nível do seu corpo, seus ombros, os músculos da sua face, né? Não só a respiração, mas a sua coluna, como você senta, como você movimenta, isso vai inclusive te ajudar também na sua comunicação. Para você que quer gravar vídeos, para você que quer falar em público, né? Você que nos acompanha sabe que a gente trabalha com esse tipo de desenvolvimento, né? De habilidades de relacionamento, tudo. No nosso curso de oratória eu falo sobre isso, assim, a gente tem uma técnica que a pessoa vai para frente do palco, ela olha para as pessoas e elas não fazem nada, exceto cuidar da respiração e se conscientizar de como ela se move e como ela está a nível fisiológico. Compreende a importância? Então esse é o segundo elemento, respiração, consciência corporal. O terceiro elemento, ele é altamente complexo. Então eu vou trazer aqui alguns aspectos para que você comece. Aí eu falo, tá difícil meditar. Como é que medita com isso aqui? Como é que medita com isso aqui, pessoal? O trem tá feio, viu? A gente tem que parar toda hora, né? Só os monges, né? Do Tibete. Então o nosso terceiro elemento é você perceber a dualidade das coisas. Então é uma observação não julgadora e curiosa a respeito do que acontece interiormente e dos seus próprios pensamentos. Então a gente segue muito uma premissa. Essa premissa é que você não é o seu pensamento, que você pode observar a sua atividade mental. Então nesse momento que você faz esse ajuste atencional e você observa trazendo um julgamento mais apaziguador, menos severo para esse pensamento, você tem condições de aprofundar nele e de compreender de onde ele vem, como ele vem. E, inevitavelmente, em algum momento esse pensamento ele vai embora e vem outro, e você observa, né, cuidando sempre da respiração, e é como se você começasse a acessar novas camadas de percepção ou de entendimento sobre a sua vida, sobre a sua história, né? Eu não vou falar que é quase um processo terapêutico, mas é um processo assim muito interessante. Então, quanto mais você tira o peso do seu pensamento, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm medo de pensamentos de cunho sexual. Tem pessoas que têm medo de pensamentos que envolvem agressividade. Tem pessoas que elas não se aventuram a acessar os verdadeiros sentimentos em relação aos próprios pais, ao cônjuge. Certa vez, né, trazendo um exemplo mais específico, uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, eu tive um sonho horroroso. Eu sonhei que estava enforcando o meu marido. E aí essa pessoa ficou muito perturbada, ela veio e me contou, tipo, será que tem uma parte minha que quer matar o meu marido e tal? E aí, assim, é possível, é possível. Só que essas coisas não devem nos assustar, sabe? É como se fosse aquele sonho que você tem e naquele momento do sonho você acorda angustiada, como se aquilo não fizesse parte de você, de alguma forma não fosse uma expressão, né, da sua existência. Então eu estou dando esses exemplos para te mostrar que todos nós, em algum nível, temos pensamentos nebulosos, aparentemente negativos, sombrios, e as pessoas elas focam muito na luz.
Então elas pegam aqueles mantras bonitos, né, aquelas meditações guiadas com sons sublimes, e elas vão e tal, Só que será que o nosso verdadeiro crescimento não está no fortalecimento das nossas raízes? Será que o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung não tem razão quando ele fala que uma árvore só chega aos céus se tiver raízes tão profundas a ponto de chegar no interior da terra ou no inferno? Será que, inclusive, não só os nossos sonhos, mas as histórias que contamos na nossa cabeça, quando aprofundamos na meditação, não constitui justamente sementes para que a gente consiga começar a aprofundar no processo? E essas histórias a gente pode prestar atenção, porque, pessoal, a meditação, em essência, é prestar atenção. Tanto é que o Mindfulness, que é uma metodologia que, de certa forma, entrelaça com a meditação, lembrando que a meditação é o Mindfulness e o Mindfulness não é meditação, então são caminhos parecidos, mas com premissas um pouco diferentes. E lembrando que eu estou fazendo esse vídeo para leigos, né, para você que está entrando agora nesse universo desse autoconhecimento, né, eu posso até gravar, já vou repetir isso algumas vezes, posso gravar um vídeo mais específico sobre isso. Então, assim, o que eu estou querendo trazer aqui é que você pode ter uma atenção plena. Uma atenção plena quando você está cozinhando, quando você está lavando prato, está fazendo uma caminhada de manhã, sua atividade física. Então essa atenção plena é um caminho para que você se sinta bem. Tá? Então esse terceiro elemento, cara, ele é assim de uma importância gigantesca. Você tem aqui o Yin e Yang, que compõe, né, um processo de dualidade. Você tem princípio hermético também, dos aspectos ativos e passivos da existência, né, num formato triangular, que representa o número 3, que também traz justamente essa noção de dualidade. Você tem nas próprias escrituras uma ideia de Adão e Eva, que compõe dentro de uma perspectiva hermética, né, filosófica do Antigo Egito. É um princípio do gênero, né, o gênero masculino e o gênero feminino. E você tem, em diversas linhas filosóficas e espiritualistas, essa ideia de dualidade, uma dualidade que se entrelaça. Certa vez um amigo meu me falou algo muito especial. Ele falou que aquelas pessoas que têm muitas certezas sobre o que é certo e o que é errado, essas pessoas muitas vezes não se aventuram ao contraponto, elas provavelmente estão mais perdidas do que aquelas pessoas que têm dúvidas. Porque pensa comigo, como é que é produzido conhecimento? Você tem uma tese e você tem uma antítese. A partir dessa dualidade, você cria uma síntese. Essa síntese, ela te gera novamente uma tese. E você tem que estar aberto a uma possível nova antítese. E assim, como bem exemplificado aqui nessa imagem, você vai subindo de forma ascensional nesse triângulo na direção, seja da luz, seja do amor, seja de Deus, da verdade. Então, esse topo, esse uno, ele, quem sabe, tem essa representação. Então, você pode observar, por exemplo, que as escadas na antiguidade, elas eram confeccionadas em formato de espirais, e a espiral, quem sabe, também representa um outro caráter simbólico dessa ascensão, desse caminho na direção da luz. Então, aquela pessoa que ela é muito fechada, que ela é travada nas suas próprias verdades, e elas não se aventuram a esses contrapontos, né, como a gente traz tanto na programação neurolinguística, para quem já participou comigo, que o mapa não é o território, ou seja, a abertura ao contraponto. Você pode ter, né, as suas crenças, as suas percepções de realidade. Eu estou trazendo aqui que na meditação é um momento de você estar aberto. Talvez não tão aberto, né? Porque se você fica totalmente aberto, também pode ser fruto de algumas dificuldades. Mas, em essência, esse é o terceiro elemento, né? A observação não julgadora e curiosa. E o quarto e último elemento é a transitoriedade, que é a percepção de que as coisas mudam, as coisas se transformam. Então não adianta muito a gente ficar apegado a uma direção, a alguma coisa, alguma pessoa, que as coisas estão em transformação, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece, a gente morre. Então, se você for observar, inclusive na natureza, tem um texto bíblico que eu vou deixar aqui ao lado,
tá? Que você pode dar pause e lê-lo, mas, em resumo, fala de uma mudança, de uma transitoriedade para a gente deixar também, em alguns momentos, as coisas fluírem. E isso certamente vai te ajudar muito na sua ansiedade. Pessoas ansiosas, elas tendem a ser controladoras, elas querem que as coisas aconteçam no ritmo delas, da maneira que elas desejam. É como se fosse aqueles pais que muitas vezes, numa perspectiva de proteger os filhos, evitam que eles errem, que eles fracassem, né? Eles querem manter aquela relação simbiótica, conectada, e que muitas vezes priva essas pessoas de acessar algumas experiências interessantes. Então, assim, acho que esse assunto já está abordado o suficiente, né, para um vídeo aqui nessa plataforma. E eu quero aproveitar esse momento para poder te convidar a acessar esse outro vídeo, para que você continue aprendendo e se desenvolvendo no seu autoconhecimento. Aproveitando também esse momento, você que chegou aqui, se você gostou de tudo isso, lembre-se de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal, compartilhar para aquelas pessoas que você acha que precisa desse assunto. E eu quero também aproveitar e te convidar para as nossas aulas de meditação gratuitas. Elas acontecem presencialmente por enquanto aqui em Salinas e mais para frente a gente quer fazer em Montes Claros, Belo Horizonte, mas se você quer também participar, você pode participar online, a gente vai criar todo um mecanismo para isso. Para você ficar por dentro disso, é só você ir lá também no primeiro comentário e você vai ter acesso aos links adequados a essa situação. Beleza? Então, se você chegou até aqui e acha que algo não ficou claro, volte o vídeo, tá? Assista novamente, porque são 4 áreas, né? 4 percepções extremamente adequadas para você fazer meditação hoje. E se você vai aplicar, tá? Ou se você está aqui novamente, aplicou essas ferramentas, compartilhe aqui com a gente o que é que você achou. Se você acha que esse conteúdo merece a sua inscrição, se você quer continuar firme no seu processo de expansão da consciência, se inscreve no nosso canal. E lembre-se que só o autoconhecimento salva.